como você começou a sua vida na área automotiva? O que te levou a trabalhar nesse setor? Boa. Primeiro, tenho que agradecer meu time de marketing, né? Porque escreveram aí muito bem, nem eu saberia falar assim de mim mesmo. Então, agradecer. Vou tentar contar um pouco como eu caí nesse mundo automotivo, mas eu costumo dizer que eu acabei caindo no mundo de mobilidade antes, porque a ClickBus é ônibus, a Ivoi era moto e a Kavak era carro, né? Então eu não consegui sair. Talvez o próximo vai ser aviação. Talvez o próximo é barco e aviação, para ver o que vai acontecer. Mas a minha vida, quando eu começo a entender o auto realmente, foi quando eu tava no México, que eu recebo o convite da Kavak para ser diretor de operações do Brasil. E a Kavak, para quem não conhece, a Kavak ela é um player de compra e venda de veículos, né? Seminovos. Só que o grande segredo da Kavak, ela compra um carro, ela reprocessa o veículo, então ela repara esse veículo seminovo e volta a vender. E aí ela reprocessa tanto interno como parceiros externos. Acho que até a THK em algum momento foi parceiro Kavak, se eu não me engano. Sim, a Kavak foi um dos meus maiores clientes. Foi uma empresa que ajudou muito no nosso crescimento e expansão. Sou muito grata, foi muito legal trabalhar com eles. A Kavak naquela época, quando eu tava eu tava no México ainda em aprendizagem, a gente trabalhava com 400 carros dia de reparação. Então, o que significava isso? Quando a gente chegou no Brasil, a gente abriu a Kavak. E aí a Kavak, ela tinha uma infraestrutura com 100 elevadores automotivos. Então, era uma linha de produção gigante. Impressionante. De todo tipo, né? Então, era multimarca. E ela tinha a área de compra de peça, ela tinha a área de manutenção, a área de, enfim, de transporte, para fazer a locomoção dos veículos internos. Porque quem vê 400 carros não sabe o desafio que é mover 400 carros dia, né? E aí foi quando eu tocando essa operação, como diretor de operação, eu percebi a complexidade do mundo automotivo e não só na reparação do veículo, né? Então, quando você fala de reparar um carro, o cliente final acha que é chegar na oficina, deixar o carro e esperar um milagre à tarde, né? Então, deixei o carro aqui, quero que à tarde meu carro esteja reparado. E você tem... então, você que vive esse dia também entende bem. E tem uma jornada muito complexa nesse meio do caminho. E aí foi a primeira vez que eu me deparei com o mercado automotivo. Foi eu trabalhando na Kavak, entendendo esse mundo. Então, a gente tinha muito mecânico que a gente contratava, né? Para poder reparar os veículos próprios. Tinha muitos fornecedores. Tinha uma infraestrutura incrível. Assim, a Kavak sempre deu toda a infraestrutura do melhor possível. Mas aí, a verdade desse mundo automotivo e aí como conecta com a Mecanizou, não foi por causa da Kavak. Foi porque eu tive uma perda familiar. E aí, eu pausei a minha carreira. E aí, eu pauso e começo a pensar o que eu gostava da vida. E aí, naquele momento, tô cortando aqui uma pergunta, até peço desculpa, Rafa, mas foi quando, naquele momento, tem a pandemia. E na pandemia, eu li uma notícia, eu lembro que estava escrito que o mercado automotivo era serviço essencial. Uhum. O mecânico era serviço essencial, né? E a Kavak, ela tinha mantido aberto durante a pandemia porque ela era considerada uma mecânica e não uma loja de carro. E aí foi quando me marcou muito, né? Porque geralmente o mecânico, ele tem uma estigma no mercado diferente, né? As pessoas não entendem o valor que esse mecânico tem, o valor que o mecânico tem pro transporte. E até é bom que você e outras pessoas estão surgindo com um rosto diferente de oficina, porque traz essa verdade do que é oficina. Então aí foi quando nasce meu entendimento do mercado automotivo, com a Kavak, desde o México até o Brasil. E aí começa meu entendimento do que é o mundo automotivo, dentro de uma grande empresa, com uma grande mecânica, e depois entrevistando as mecânicas menores. E você enxergou uma oportunidade dentro da Kavak, com certeza, porque a gente sabe da dificuldade que é comprar as peças corretas e com agilidade no Brasil. O Brasil, assim, como que nasce a visão do problema real, né? Eu e o André, que é meu sócio, o Dé não tá nessa descrição, mas o Dé é um cara incrível, eu conheço ele desde os 19 anos, a gente começou junto na ClickBus, ele trabalha na parte de tecnologia, depois dali ele foi para... se eu não me engano, foi para Scoop, que foi comprado pela Sprinkler, que era um gerenciamento de redes sociais. Depois ele foi para Enjoei e foi para Quero Educação como head de engenharia e produtos da Quero Educação, que é um produto para faculdades, que tem o Quero Bolsa, enfim. E aí eu ligo pro Dé, eu lembro que eu converso com ele e falo, cara, não tava mais na Kavak, né? Já fazia um tempo que eu tinha saído. E eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo no mercado automotivo, porque ele é considerado serviço essencial. Eu não conheço nada desse mercado fora da Kavak. E eu gostaria de começar a entender a vida do mecânico.
E aí o Dé abraçou a ideia e falou, cara, também acho que tem muita oportunidade no mercado automotivo. Não sabíamos o que a gente ia fazer. Não tinha nem nome, não tinha nem mecanizou na época o nome. E a gente aluga uma casinha na Zona Norte, coloca um colchão no chão, literal, assim, era um colchão e a Luquinha, né, que é a minha cachorrinha. E a gente alugou lá e falou, cara, vamos testar produtos novos. Só que a ideia era primeiro visitar as oficinas. Então a gente visitou 70 oficinas durante 3 meses. Então pouca gente sabe essa parte da história, mas visitamos muitas oficinas. Já rodou mais oficina que eu, Nossa, cara. foram muitas oficinas, assim, e era engraçado porque o público, ele é muito aberto. Então a gente chegava e a gente não tinha nada. A gente não tinha nada, nem sabia o nome. Aí falava, a gente não sabe o que vai fazer. Isso faz 4 anos e meio, né? Foi 2021. A gente falava, a gente não sabe muito bem o que vai fazer, mas a gente vai ajudar vocês. Então, você me permite passar o dia com você? Você me permite começar a entender a oficina? Meu, o cara botava a gente embaixo do carro, o cara colocava a gente pra ver as finanças dele, dava acesso, Caramba. mostrava o sistema. E aí a gente começou a se apaixonar por esse público. E é um público carente, assim, precisa de ajuda. Quando a gente via a rotina dele, a gente falava, cara, isso aqui é irreal. Tipo, o cara tá... Mesmo que ele tem oficinas grandes que tem área de compra, ainda é difícil. Aí tinha oficinas menores sozinha mesmo. Eu lembro várias histórias, assim, engraçadas. Te contar uma, que foi a primeira oficina que eu fui. Eu sou da Zona Leste, né? Sou da Penha. Nascido e criado na Penha. Eu fui visitar uma oficina na Penha. E tava um menino comigo, o Lucas, que eu chamei pra tentar começar esse projeto com a gente. E eu tava com camiseta branca, tudo. E eu fui numa oficina. E tinha um cara olhando, assim, o capô da oficina, assim, um carro. E aí eu falei, tudo bem, tal, não sei o quê. Oficina de garagem, assim, bem pequenininha. Num bairro mesmo, bem de bairro. E eu comecei a conversar com ele e falar, cara, a gente tá tentando pensar num projeto, tal, etc. Ele falou assim, peraí, você vende camiseta branca numa oficina? Aí eu falei, putz, já me ferrei aqui, né? E ele me deu essa pancada e eu falei, nossa, é verdade, né? Como que eu vou me pôr pra trabalhar aqui, pra ajudar ele, pra aprender o dia a dia de camiseta branca? Aí ele começou a falar, não, você tem que vir com camiseta preta. E começou a conversar. De repente, chega um cara de uniforme da oficina. Ele, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, E o cara, tipo, o cara tava mexendo no carro mesmo, eu nem sei quem era esse cara. Eu falei, tô aqui conversando com seu amigo, né? Ele falou, não, ele não é da oficina, não. Ele é um doido que fica aqui na rua batendo papo comigo e fica mexendo no carro aqui enquanto eu saio pra comprar coisa na padaria. O cara nem era da oficina, o cara era um cara que tava na rua e ficava caroçando essa oficina. E aí eu falei, não acredito. E foi o meu primeiro pitch do projeto, foi pra um cara que não trabalhava na oficina. E o cara da oficina tava todo formal, tava aí quebrou um primeiro paradigma meu, que eu falei... Pô, o cara tá de uniforme, o cara tem um processo. Esse é um estigma. E é um estigma horrível. É um estigma horrível. Óbvio, a gente ainda tem aquelas oficinas, né, conhecidas aí como boquetas, Sim. fundos de garagem, mas tem oficinas super estruturadas. Ó. Hoje, por exemplo, eu estou de branco. Aí, ó. Agora são 7 horas da noite, eu passei o dia inteiro, tô desde as 8 da manhã na oficina, Isso é inteira de verdade. branco. E eu rodei a oficina inteira. Eu quebrei um paradigma. Impecável. É verdade, eu quebrei um paradigma. Esse primeiro dia eu falei, a minha cabeça, que foi a primeira visita de oficina, eu falei, então calma aí, esse cara numa oficina de bairro, que era uma garagem, mas ele com processo, ele tava de uniforme, ele tava com um sistema. Aí eu falei assim, aqui deve ter coisa boa pra aprender. Aí foi a primeira, visitamos 70 oficinas, e aí muita gente acha que as ideias, né, tem muita gente que falava assim pra mim, até foi engraçado, que depois de 5 anos fazendo, né, construindo a Mecanizou, tem gente que fala assim, como que você teve a ideia? Ou, eu já tive essa ideia. É muito comum escutar isso, né? Acho que todo mundo já teve essa primeira sensação de, eu já tive essa ideia. Só que o que a gente aprende no processo? A Mecanizou, quando eu visitei a 70 com o Dé e com outra parte do time, a gente começou a testar muito produto. Então a Mecanizou, a gente fala lá dentro que ela nunca é sobre perfeição, ela é sobre evolução. Então a gente testou muitos produtos. E não produtos que eu falo físico, né? Produto de tecnologia. Então a gente testou levar clientes para mecânica. Aí descobrimos que a mecânica muitas vezes não estava preparada para receber o cliente. Então ela não tinha muito bem o processo da venda e tudo. Exatamente. Depois percebemos que tinha que ajudar na parte financeira. Aí vimos que o mecânico muitas vezes financeiramente se embola em alguns aspectos. E aí teve um momento da jornada, nesses 6, 7 meses tentando produtos tecnológicos para oficinas, que a gente chegou na composição da peça. Então a peça não foi a primeira alternativa, ela não foi a primeira solução, mas ela foi um aspecto de falar assim, se eu quero ajudar uma oficina, eu preciso criar produto que faça entrar na rotina dela. Esse foi o momento da virada, que vocês viram que não era só um projeto, mas que estava virando um negócio. Perfeito. E aí a gente falou, não, beleza, vamos arrumar a dor da peça.
mal sabia a gente que era tão grande quanto o que temos hoje, né? Que bom, né? Amém, era um problema bom, era uma barreira enorme. E aí eu lembro que eu fui num fornecedor, a gente chegou nessa composição escutando os mecânicos. E aí a gente escutou tantas oficinas, naquela época eu já tinha visitado mais, que a gente falou assim, beleza, ele tem dor na peça. E a peça significa que ele pode melhorar a venda para o cliente dele, se ele faz um orçamento rápido, se ele faz um orçamento assertivo, a peça ser competitiva, não muitas vezes é preço, mas chegar no tempo certo, a peça certa, enfim, toda a linha de produção dele melhora. Ao mesmo tempo que a gente consegue, em algum momento, desbloquear outros benefícios para ele, que é o momento que a gente tá hoje. E aí o que aconteceu foi que para você vender peça, tinha que ter um fornecedor, né? A gente não tinha, a gente foi bater na porta de um fornecedor. E aí esse fornecedor, eu lembro até hoje que ele falou assim, mas espera aí, como assim? Vocês vão fazer um negócio digital para vender peça para mecânico? Ah, não vai dar certo isso, ninguém quer comprar dessa forma. Aí eu falei assim, pô, eu acho que esse cara tá um pouco atrás do que vai ser realmente o mercado automotivo. E principalmente na pandemia, que tava já dando escassez de peça, tava um monte de desafio de tanta demanda de peça e carro seminovo, né? Que foi a época que mais cresceu o carro seminovo. Então esse foi o momento exato, e aí o fornecedor falou isso, a gente falou, não, peraí, aqui tem oportunidade, porque de um lado você tem mecânicas precisando de ajuda, do outro lado você tem fornecedores que não queriam quebrar paradigma naquele então. Então a gente falou, precisamos construir uma tecnologia única e que evolui com esses dois lados se conversando. E aí nasce a Mecanizou,